Fala pessoas, estamos de volta hoje num outro formato porque eu vou dar 21 dicas de como se preparar para andar num track day. E como tem muita coisa para fazer, o ideal é que você comece 15 dias antes do evento. Senão pode ser que não dê tempo de você fazer tudo e muitas coisas dependem de terceiros e não só de você. Então, começando pelo carro, você tem que verificar o estado das pastilhas de freio. Se elas estiverem de meia vida para baixo, o ideal é você colocar um conjunto novo, porque você não vai querer economizar alguns reais e perder o evento porque já logo nas primeiras voltas você ficou sem pastilha de freio. E carros mais potentes e a falta de experiência na pista faz com que o desgaste seja maior. Então não esqueça de verificar e, se for o caso, trocar as suas pastilhas de freio. Verifique os fluidos do carro, se eles estão no nível ou precisam de troca. Óleo de motor, óleo do câmbio, óleo dos diferenciais, fluido do radiador, fluido de freio. Principalmente fluido de freio porque eles se contaminam com água. Então diminui a eficiência, superaquecem, o que gera fade no freio. Bom, diferenciais e câmbio, normalmente você troca dentro do que o manual diz do carro. Mas é ideal que você verifique se o nível dele está correto, tá? Inclusive para carros novos, eu sei do que eu estou falando. Então, confere. Alinhamento. Ideal é que você confira se o alinhamento do carro está correto antes de ir para a pista. Se você quiser uma tocada um pouquinho mais agressiva, faz um alinhamento para a pista, o que vai trazer mais cambagem para a roda dianteira e traseira, caso o carro suporte. O que faz com que você numa curva tenha mais pneu no chão. Mas andar com alinhamento de pista na rua vai acabar com os pneus, tá? Vai gastar muito por dentro e nada por fora. Então, ou alinha para a pista e quando sair do evento alinha de novo para a rua, ou vai com alinhamento de rua mesmo e se diverte, tá bom? Não esquece de lavar o carro. Eu sei, vai andar com o carro sujinho, não tem problema, ninguém vai ligar, mas nas fotos vai ficar muito ruim. E tem muito entusiasta nos eventos, eles gostam de ver os carros, eles gostam de tirar foto. O ideal é que o carro esteja limpinho, não vai esquecer de lavar o carro, hein? Pneu e calibração. Os pneus mais utilizados nos track days são radial, semi-slick e slick. Não esquece de conferir se você tem meia vida ou mais de pneu, porque a tocada mais agressiva e o asfalto mais abrasivo fazem com que o desgaste cresça muito. Então confere o TWI do seu pneu para ver o quanto você tem de carne ainda. Para o radial e o semi-slick, o ideal é que você entre na pista com a calibração de rua. Você sente o carro, vê como é que está funcionando e depois começa a fazer algum tipo de teste. Murcha um pouco o pneu, enche o traseiro se o carro tiver muito dianteiro, mas para mim sempre funcionou com a calibração de rua. O carro vai muito bem e vai cantar muito menos pneu. Eu já testei de todas as maneiras possíveis e funcionou melhor com a calibração de rua. Para slick, aí a brincadeira muda um pouco. Normalmente você vai entrar na pista com 30, 32 nos pneus. O pneu vai esquentar, vai ficar mais cheio, então depois de duas voltas de aquecimento, duas voltas de aquecimento, volta para o box e murcha, vai deixar entre 28 e 30, depende do carro, depende do comportamento que você quer. Se você for usar pneu slick e não tem tanta experiência, toma cuidado, porque o pneu radial ele te mostra o limite, ele vai ali cantando e falando para você o que está acontecendo. No caso do slick não tem isso, ele simplesmente perde aderência e escapa, nem te avisa do que está acontecendo. Então o bom é andar bastante de radial, aprender bem o limite do carro e de aderência, para ir colocar um pneu slick e se divertir também. Não esqueça de tirar itens soltos dentro do carro. Você pode estar dentro da pista e algum item solto pode distrair você e isso pode causar um acidente. Pode distrair você e você perder aquela volta ideal que você estava fazendo. Então tira tudo que você não vai utilizar. Muita gente tira step, tira outras coisas que não seria necessário, mas qualquer 5, 10 quilos tirando do carro, dando alguns milésimos aí já ajuda. Então não esquece de verificar coisas soltas dentro do seu carro. Tira tudo, deixa no box com alguém e vai se divertir. E como você, piloto, se prepara? Bom, uma boa noite de sono e nada de álcool no dia anterior ajuda bastante a você chegar no pique para o track day. Eu sei que é bastante difícil, principalmente quando o track day não acontece na cidade onde você mora, mas o ideal é que você consiga descansar e não tenha bebido no dia anterior. Bom, roupa adequada. O ideal é que você vá com calça comprida
e um sapato fechado. Se você tiver um macacão, melhor ainda. Isso para os carros de rua, para as maconhas de pista com gaiola. Pelo amor de Deus, obrigatoriamente vá de macacão, porque você já não tem mais nada no carro, não tem o corta-fogo do motor, enfim. Macacão, ideal que você vá de macacão. Se não, alguma blusa, calça comprida, sapato fechado, manda bala. Capacete, capacete pode ser aberto ou fechado e nada daqueles coquinhos ridículos que não servem pra... Equipamentos, não esqueça de pegar a GoPro e carregar as baterias e também de atualizar os aplicativos do celular. Tem muita gente que usa o Harry's Lap Timer, tem alguns outros para ter o tempo de volta real time, então não esqueça, baixa a pista, confere se o aplicativo está atualizado e pega a GoPro, carrega a bateria, não vai esquecer do cartão para poder gravar tudo, hein? O ideal é que você estude um pouco, então vai para o YouTube, coloca a volta rápida na pista que você vai se divertir e assista a maior quantidade de vídeos que você conseguir. Você já vai estar treinando o seu inconsciente para aprender o traçado, pontos de frenagem e assim por diante. O ideal é que você assista a maior quantidade de vídeos que você puder. Eu gosto muito de assistir os vídeos dos ponteiros da Porsche Cup. Dão muita noção para mim e eu sempre aprendo alguma coisa nova. Agora, se vocês quiserem dar uma olhada das minhas voltas rápidas de Interlagos ou então de Velocitar, é só dar uma conferida nos cards que vão aparecer aqui em cima. Então dá uma olhada lá, estuda, treina seu inconsciente, que você vai fazer mais bonito no dia do evento. Sobre o evento, não esqueça de ler o regulamento do evento e o termo de responsabilidade. O regulamento tem informações importantes como cronograma, público, quem pode ir, se pode ir visitante, convidado, como você inscreve, segundo piloto e assim por diante. Toda a parte de inscrição, quais são as regras, a data limite de inscrição, se você pode trocar o carro, tem devolução do dinheiro se você desistir, a parte de credenciamento e afins. Você vai ter também as regras de credenciamento, vistorias do carro, adesivagem, presença, obrigatoriedade de presença no briefing, a instalação de sensores, responsabilidades e regra de conduta. Você precisa assinar o termo de responsabilidade para poder entrar com o carro na pista. Você vai dar uma olhada já na infra de socorro que tem para a pista, normalmente eles descrevem isso nesse documento. Vai estar dizendo que disputas entre participantes não são permitidas e também para você manter uma distância segura entre os carros para não se envolver em nenhum acidente. Não esquece de conferir o cronograma, estou falando de novo dele, porque tem o horário de início do evento, tem o horário de vistoria dos carros, tem o horário da reunião de briefing, da liberação da pista, baterias dependendo do evento, a parte de almoço e etc. Verifique também os serviços disponíveis, se vai ter food truck, se você tem troca de pneu, se tem combustível disponível, quais são os combustíveis disponíveis, se tem piloto para dar volta rápida ou para ensinar os novatos. Então dá uma conferida nos serviços. Chegue cedo no evento. É legal porque você começa a fazer tudo com calma, sem pressa, você consegue se ambientar bem com o espaço, com o autódromo, com as pessoas, vai vendo a galera chegar e consegue aproveitar melhor o evento. Participe da reunião de briefing, em muitos eventos a sua participação é obrigatória para entrar na pista. E por que o briefing é importante? Ele é importante porque é nele que todos os detalhes são passados. Então, estado geral da pista, se tem algum ponto que precisa de atenção especial, se tem algum lugar mais escorregadio ou com problema. Então, assim, participe da reunião de briefing, é importante, muito importante. Não esqueça das regras de não competição, disputar freada, disputar curva. Track Day não é uma corrida de verdade, então é uma coisa que você está correndo contra você mesmo. Como se posicionar quando um carro mais rápido está se aproximando? Mantenha o traçado da pista, o carro mais rápido vai achar uma maneira de te passar. A responsabilidade é dele para fazer isso. Agora, se você quiser facilitar essa passagem, sinaliza para o outro participante que você já ouviu e que você vai se manter no mesmo lugar. Então usa a seta e sinaliza para ele que você vai se manter ali. Bom, depois de algumas voltas rápidas, é importante você dar uma volta de cooldown no carro. Você tem que dar uma volta para resfriar o carro. Então o ideal é que você ligue o pisca-alerta quando você estiver nessa volta. Porque os outros participantes vão entender que você está fazendo exatamente isso e que você está mais lento. Aliás, andar mais lento na pista não é 40, 50 por hora, é acima de 70, porque senão o carro não respira e não adianta nada. Então é isso, depois de algumas voltas rápidas, dê uma ou duas voltas para o carro dar uma resfriada, principalmente freio, tá? Então não termina a volta e já entra no box. Dá mais uma, duas voltinhas,
que o carro sofre menos. O mais divertido do track day é o acesso a outros participantes, do bate-papo. Então, ótima oportunidade para você encontrar e conversar com pessoas que têm o mesmo carro, ou então para você já começar a namorar seu próximo carro de track day. Comportamento na pista. Muito do que eu vou falar agora normalmente já é comentado nas reuniões de briefing, mas é que você pode parar, assistir de novo, fica mais fácil. Bom, vai com calma logo no começo do evento. Você tem o dia inteiro para andar e as primeiras voltas elas têm que ser mais progressivas na velocidade, ataque de curva, frenagem, até para você sentir se está tudo bem com o carro, se está tudo funcionando. Não mude de posição na pista de forma abrupta. Tenha atenção nos espelhos para saber o que está acontecendo em volta, enfim, fique atento. Sempre que der uma volta de resfriamento, antes de voltar para os boxes, ligue o alerta para sinalizar que você está andando devagar. Essa volta de cooldown, ela tem que ser acima dos 70, a gente já falou, mas é bom repetir porque todo mundo esquece. E o carro precisa respirar, os três precisam respirar. Bom, caso tenha um acidente, não pare o carro para ajudar. Existe uma equipe treinada para atuar nesse tipo de situação. Não vai acontecer, mas caso você sofra um acidente, veja se está tudo bem. Se não há nenhum princípio de incêndio, fique no carro até que a equipe de suporte de pista chegue. Ficar fora do veículo é muito perigoso. Bom, essa é a vantagem dos track days. Mesmo não sendo uma competição de verdade, a estrutura que está dando suporte é de uma prova real. Atenção nos bandeirinhas e o que eles estão te mostrando. A vida é muito mais fácil na pista quando você sabe o que as bandeiras significam. Então eu vou falar as bandeiras mais comuns nos track days, tá? Bandeira amarela é de atenção. Então você tem que reduzir a velocidade nos trechos onde eles estão sinalizados. Pode ser que tenha algum carro parado, acidentado, enfim, tem alguma coisa na pista. Vermelha, fechou a pista, hora de voltar para o box, diminui a velocidade e volta para o box. Bandeira azul, tem um carro mais veloz se aproximando de você e é para você dar passagem. Bandeira branca, é o carro de serviço que está na pista ou então tem algum carro mais lento na sua frente, então você tem que ter atenção também. Listrada amarela e vermelha, o piso está escorregadio com baixa aderência, está com óleo ou um trecho úmido por alguma chuva que aconteceu. Essas foram as 21 dicas para você participar de um track day. Então é praticamente o guia definitivo para participar de um track day. Eu trouxe aqui um pouco das experiências que eu tive nos meus últimos anos de track day. Espero que tenha ajudado. E eu quero agradecer especialmente para o Will e para o Sergião que deram uma revisada aqui no meu texto para ver se eu não esqueci de nada. E se eu esqueci ou se eu falei bobagem, coloca aqui nos comentários, vamos complementar e quem sabe eu faço depois um vídeo colocando o que faltou. E com relação às voltas rápidas, se tem alguma que você encontrou que seja interessante, coloca nos comentários também, que depois eu coloco na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado, valeu, falou, até a próxima!